As medidas sanitárias adotadas pelos governos municipais, estaduais e federal para conter o avanço do corona desagradam muita gente. Pessoas descumprem o distanciamento social e o uso de máscaras. Várias delas praticam esportes em espaço público e promovem aglomeração de todo tipo. Elas questionam o direito de ir e vir, mas especialistas em saúde, direito e sociólogos explicam que as medidas são necessárias para preservar a vida. O que está expresso na Constituição brasileira. Preste atenção, vamos lá. Por todo o país, os casos de pessoas que descumprem determinações do poder público para evitar a propagação do coronavírus se repetem. Esta semana, em Contagem, um homem que, segundo denúncia, descumpriu uma ordem judicial de isolamento foi notificado pela Guarda Civil. Ele deveria ficar em isolamento depois que a esposa testou positivo para a doença. Mesmo após assinar o documento, se comprometendo a cumprir a medida, o motorista foi flagrado trabalhando no transporte público. Em cidades do litoral brasileiro, onde frequentar a praia foi proibido por tempo indeterminado, algumas pessoas também insistem em descumprir as determinações, como esta mulher, que foi cercada por fiscais e pela polícia e obrigada a sair da faixa de areia. Neste outro vídeo que circula pela internet, um homem que passeava na praia foi contido por policiais. Segundo especialistas em direito penal, há uma diferença quando o poder público faz recomendações e determinações para a população. As recomendações têm um papel pedagógico, informativo. Já as determinações devem ser cumpridas, sob o risco do infrator ser penalizado. Existe um crime que é o descumprimento de determinação de ordem sanitária. Então, nos locais em que você tem determinações, seja de cunho estadual, seja de cunho municipal, e a pessoa não cumpre por fazer aglomerações, por sair de casa sem necessidade, é possível a responsabilização no artigo 268. Esse delito, ele tem uma pena de 1 mês a 1 ano e multa. Tá? É interessante porque existe agora, com essa propagação do coronavírus, um projeto de lei que pretende aumentar a pena deste delito, que passaria a ser 1 a 4 anos. A advogada explica ainda que nos casos em que a pessoa sabe que está contaminada pelo coronavírus e descumpre as ordens de quarentena, a pena pode ser agravada. O artigo 131 é o artigo que trata do delito de perigo de contágio de moléstia grave. A pessoa ela tem o objetivo de transmitir a doença para outra pessoa. Já o artigo 132 é o delito que indica quando a pessoa ela expõe a vida ou então a saúde de outrem a perigo. Há ainda um delito mais grave. O delito de epidemia, ele está no artigo 267 do nosso Código Penal também. Este delito tem uma pena de reclusão de 10 a 15 anos, então é uma pena bem alta. E no caso de morte, a pena pode ser duplicada, inclusive. Esta socióloga diz que as regras estabelecidas pelo poder público para limitar a circulação de pessoas foi necessária, porque dificilmente haveria um consenso sobre o tema. E as pessoas, os grupos sociais, eles têm ideologias diferentes, formas de vida diferentes, então um consenso que fosse voluntário seria difícil. Então, por isso foi importante, né, que o poder público e que as organizações governamentais tomassem todas essas atitudes que foram corretas exatamente para salvaguardar esse direito à vida de toda a população. A socióloga ressalta que as formas de relacionamento vão continuar sofrendo mudanças em função do isolamento social e dos riscos de contágio e que as pessoas vão precisar de tempo para voltar à rotina normal. Porque a gente ainda não tem a vacina contra o coronavírus, então isso vai requerer um certo cuidado permanente até que a gente tenha a solução definitiva para a contenção, né, da expansão do vírus. Então, as nossas formas de nos relacionarmos na educação, na religião, na própria economia, elas vão precisar ser repensadas, né? Porque a gente precisa entender que o trabalhador, ele é o combustível que fomenta a economia. Então, para que ele possa ser produtivo, para que ele possa desenvolver o seu trabalho com qualidade, ele precisa ter um ambiente de trabalho seguro.
né? Então, o que a gente espera nesse momento é que os grandes mantenedores da economia, o poder público, eles se aliem aos especialistas, aos cientistas, para entender, né, as melhores formas dessa economia ser reativada, né? E principalmente de forma a garantir a salvaguarda da saúde física e mental do trabalhador.